Agora a gente vai para o terceiro passo. Então, depois que eu fiz aquele planejamento financeiro, ele que vai reger o meu ano, né? E aí eu vou começar agora, no dia a dia, a fazer o meu controle financeiro, né, das entradas e saídas, né, diárias. E aí eu vou estar sempre olhando para ver se, de fato, aquilo que eu previ é o que está acontecendo, né, para ver se eu tenho que fazer algum ajuste ou não. Então, o controle financeiro, o que é importante a gente saber? E aí eu até coloquei aqui uma pilha de moedinhas, né? Porque, assim, no controle financeiro, a gente controla cada centavo que entra, cada centavo que sai. Então, como eu sou contadora, né? Então, a gente sofria muito com conciliação bancária no início da carreira, porque às vezes tinha diferença de 1 centavo. E o nosso gestor falava, tem que achar a diferença de 1 centavo. E por que isso? Porque a diferença de 1 centavo, às vezes, no líquido é 1 centavo, mas às vezes está faltando R$ 1.000 de um lado e 999,99 do outro. Então, não é porque é 1 centavo que ele é irrelevante, né? Então, de fato, a gente tem que controlar cada centavinho, a gente tem que, de fato, saber tudo que está entrando e saindo do nosso negócio. Receitas, então, a gente vai fazer o controle dela, né, por tipo de produto e serviço, o custo também, tipo de produto ou serviço. Então, a gente vai... O que quer dizer isso? Eu não vou pegar e vou analisar a minha receita, entrou... eu faturo X por mês, tá, mas por tipo de serviço, como que é? Porque às vezes eu tenho 3 linhas de produtos ou 3 linhas de serviço, e de repente tem uma linha de serviço que está indo muito bem, e ela sustenta todo o resto, e aí eu não estou percebendo que de repente uma outra linha não está lucrativa para mim, e que eu deveria parar para repensar. Então, da mesma forma que eu tenho que controlar cada centavo, eu também tenho que entender qual que é a lucratividade de cada produto e serviço meu. Se eu tenho mais de um produto ou serviço, é importante eu entender. Tudo bem, às vezes eu tenho produtos, por exemplo, que são boi de piranha, que a gente chama, né? Que é para atrair, do tipo, material de construção, por exemplo, cimento é boi de piranha. A gente sabe que não dá lucro, ele é para atrair gente, tudo bem. Mas eu sei, aquele ali são decisões estratégicas. É diferente de eu ter, de repente, um produto ou serviço meu que começou, no início dava lucratividade, agora parou de dar e eu nem percebi. Tá? Então, por isso que é importante a gente analisar cada nicho nosso, né? Cada segmento, cada produto ou serviço, né? Separadamente. E a parte de despesas, então, também a gente vai controlando tudo detalhadamente lá no nível de conta que a gente fala, né? Então, por exemplo, a despesa com o pessoal é um grupo, né? Agora, qual é o nível de conta? O nível de conta é o salário, é o 13º, é aquela menor unidade, né? E aí eu tenho que controlar naquela menor unidade. Investimentos, resultado financeiro, isso tudo eu tenho que ser capaz de controlar, eu tenho que saber, de fato, eu tenho que entender tudo que entra e sai no meu negócio, eu tenho que saber tudo que é empregado. Não tem espaço para jogar em outros, né? Isso aqui tem uma parte ali que eu jogo em outros, porque eu não me lembro o que eu não anotei, eu não estou achando a documentação. Se isso aconteceu, ok, já é um alerta. Então, passa a controlar a partir de agora. Então, sempre reveja gastos. Bom, gastos a gente sempre está revisando. A gente sempre está revisando, a gente sempre está tentando enxugar, a gente está sempre tentando achar alternativas, porque valores que a gente está desperdiçando, na verdade, representam lucros a menos, né? Lucro a menor. Representa menos dinheiro que pode vir para o nosso bolso, como participação nos lucros, ou menos dinheiro que a gente pode investir no nosso negócio. Então, a gente tem que... Isso aqui é uma máxima, né? Sempre a gente está tentando enxugar. Uma prática também importante, sempre fazer 3 orçamentos, né? Então, e aí aqui ainda acrescento mais uma coisa, além de fazer sempre 3 orçamentos, eu variar também de fornecedores, porque às vezes eu também vicio em ficar sempre nos mesmos 3 fornecedores. E aí, de repente, os 3 já não estão mais tão bons assim, ou em termos de qualidade de serviço, ou atendimento, ou até de produto fornecido, ou os preços deles já também não estão tão bons. E eu não estou percebendo, porque eu estou sempre ficando só naqueles mesmos. Então, eu tenho que estar sempre olhando em volta e vendo se tem novos fornecedores e fazendo cotação com novos, porque, de repente, vão surgir novas parcerias ali e, de repente, eu consigo aumentar minha margem, né, de lucratividade. Ok.
provisionar, então, todas as entradas e saídas previstas. Então, aqui é o controle financeiro, aqui é o meu dia a dia. Então, o que eu vou fazer? Tudo aquilo que eu previ lá no meu planejamento financeiro, agora eu já vou lançar na minha planilha. Desculpa, eu já vou lançar todo. Então, por exemplo, gastos com aluguel. Vamos dizer que eu estou fazendo o ano todo. Fiz o meu planejamento do ano todo. Então, eu já sei, por exemplo, que eu vou pagar aluguel por 12 meses. Eu já vou na minha planilha e vou lançar lá os 12 meses de aluguel, né? Vou deixar ali já provisionado. Então, eu vou pegar tudo, eu vou refletir no meu controle financeiro tudo que eu deixei no meu planejamento. Isso vai fazer com que fique mais fácil. Então, eu tenho um trabalhinho inicial no início e que nem é tão trabalhoso assim, porque meio que você pega a mesma linha, replica 12 vezes, aluguel. Eu pego lá aquela linha, copio 12 vezes, só muda a data. Só que isso faz com que depois eu tenho esse trabalho inicial, na hora que eu estou fazendo lançando o meu planejamento, no controle, mas depois, ao longo do ano, fica muito mais fácil, porque eu já estou praticamente com 80%, 90% lançado ali. Então, fica muito mais fácil de fazer a gestão do meu negócio. Então, fazer essa provisão para agilizar o acompanhamento e não perder prazos também, né? Perder prazo, né, tanto de cobrar cliente quanto de pagamentos, né, fazer pagamentos em atraso. Provisiona boletos parcelados. Eu comprei parcelado em 10 vezes, eu já vou pegar e vou lançar ali na minha conta, no meu controle financeiro, já vou lançar as 10 parcelas ali, com as respectivas datas de financiamento, de parcelamento. Comprei parcelado no cartão. Vou lançar também ali tudo com as datas de vencimento do cartão. Então, tudo que eu sei nesse momento, que vai de entrada ou saída, eu já vou provisionar, né, no meu controle financeiro. Então, isso vai me dando muito mais controle e conhecimento do meu negócio e vai me dando muito mais agilidade também. Faça análise do real versus assado e investigue divergências relevantes. Então, o tempo inteiro, eu estou aqui fazendo meu controle financeiro, mas eu tenho aquele meu planejamento que eu fiz. E aí, o tempo inteiro, eu vou ficar analisando para ver se está de acordo ou não, se variou demais uma linha, por que variou, eu sei por que variou. Ou, de repente, por exemplo, a parte de custo está muito maior do que eu esperava, está 10%, 15% a mais. O que aconteceu? Então, eu vou olhar ali, vou entrar ali, vou cair dentro para entender, não, realmente é uma situação do mercado. Ok, mas, cara, 10%, 15% a mais, isso às vezes vai comer todo o meu lucro. Então, eu tenho que dar uma parada, de repente, para revisitar o meu planejamento, né? Porque se de repente aumentou demais, já vai atrapalhar todas as outras linhas ali que eu previa pagar com esses 15% que eu estava prevendo receber. Ok. E agora a gente vai para o quarto passo, que é o fluxo de caixa. Então, como que funciona o fluxo de caixa? A gente vai acompanhar, então, aqui de novo. Eu uso a mesma planilha, tá? Eu não tenho assim, eu não tenho uma de controle, uma de planejamento, uma de controle, uma de fluxo de caixa. Para mim, é a mesma planilha onde eu vou lançando tudo. Mas, de qualquer maneira, para fins didáticos é legal falar, porque tem coisas a mais que a gente faz aqui no fluxo de caixa. Então, por exemplo, aqui eu vou começar a ver, por exemplo, uma parte de capital de giro. Então, tipicamente, é a hora que eu paro para olhar como é que está meu capital de giro. Então, o que é o meu capital de giro? O capital de giro é quanto do meu dinheiro eu uso para girar até eu receber do meu cliente. Então, por exemplo, eu tenho o meu fornecedor, eu pago a cada 30 dias, né? Então, o melhor prazo que eu consigo dele, depende, são 30 dias. Mas os meus clientes, de repente, eles me pagam aquele mesmo item que eu paguei em 30 dias, eles vão me pagar em 60, 90, 120, por exemplo. Então, eu tenho que fazer o cálculo dessas diferenças, essas médias, e com isso eu vou ver qual é todo o gasto que eu tenho que bancar antes do meu cliente me pagar. Né? Então, a gente vai fazendo esse trabalho por médias. Então, esse é um trabalho típico que a gente faz aqui no fluxo de caixa. E aí, esse é um cálculo que eu tenho dificuldade no início, sempre que eu pego clientes novos, mentorados novos, é um cálculo que é difícil de fazer, porque a pessoa ainda não estava fazendo todo o controle dela, não tem todas as anotações certinhas. E ela depende da gente ter esse controle certinho para a gente, de fato, entender qual que é o delay que a gente tem entre recebimentos e pagamentos. É óbvio que é uma coisa que a gente rapidamente começa já a anotar, pega os boletos, pega tudo, já anota e a gente consegue fazer. Mas, então, assim, esse é mais um motivo, né? É mais uma demonstração da importância da gente estar sempre com nossos controles atualizados, para a gente poder fazer esse tipo de análises mais
mais elaboradas, que nem é tão elaborada assim. Na verdade, é uma análise que a gente faz um pouquinho mais profunda, mas que ela é essencial para a gente, de repente, não entrar lá na frente num cheque especial, ou ter que pegar empréstimos, por exemplo, porque a gente ficou descapitalizado. Então, normalmente, essas situações todas que a gente vai ficar com problema de liquidez, a gente consegue prever. Né? Então, se a gente está fazendo um bom planejamento financeiro, se a gente está fazendo uma boa gestão de fluxo de caixa, de controle, a gente consegue começar a prever esse tipo de situação. E aí, na maioria das vezes, a gente consegue achar alternativas, né? Que não sejam pagar juros tão altos de bancos, por exemplo. Outro ponto de fluxo de caixa. Então, a gente vai pegar... então, se são situações deficitárias, eu vou conseguir ver necessidade, por exemplo, da captação de giro, de repente eu vou tentar ver até se eu consigo um empréstimo, de repente, com um conhecido, com um pai, com a mãe, com alguém, de repente, que tem um juros menor. Então, se eu consigo ver isso com antecedência, de repente eu consigo ver estratégias que são mais baratas para mim, né? Que são mais interessantes. E, por outro lado, também, se eu já começo a prever que eu vou ter entrada de caixa e começo a ter essa sobra de caixa, eu já começo a olhar também que investimentos que estão valendo mais a pena para aquele meu dinheiro também render um pouco mais e eu também não ficar com o dinheiro sendo comido pela inflação. Então, eu também já peguei muitos clientes que deixam o dinheiro totalmente parado na conta. E isso é ruim, porque o dinheiro parado, se ele não está aplicado, ele não está rendendo nem para compensar a inflação. Então, de fato, aquele dinheiro, eu estou perdendo dinheiro só por ele estar parado na conta. Então, também tenho que planejar essa parte de investimento em si. Tenho que acompanhar o meu contas a receber, fazendo as cobranças tempestivas, né, para de repente não ficar aquele monte de gente me devendo e eu sem cobrar, porque, de novo, se tem um monte de dinheiro, eu posso até conseguir estar pagando minhas contas, mas se esse dinheiro não está entrando, é um dinheiro que eu podia estar aplicando, eu poderia estar fazendo investimentos nos meus negócios, então o dinheiro de clientes que não estão pagando parados, né, então é um dinheiro parado. Na teoria, e isso é sempre prejuízo para mim, ou eu deixo de ganhar com isso, né? Mantenho contas a pagar também em dia, né, para não incorrer em encargos financeiros, mantenho a conciliação bancária em dia também. Então, esse é um outro ponto que eu vejo muito nos meus clientes quando começa, que as pessoas não têm aquela prática de pegar o extrato bancário e verificar, né, se tem, né, fazer, como a pessoa não tem um controle financeiro, então ela também não faz a conciliação bancária. E aí, de repente, a gente começa a ver ali até que tem lançamentos no extrato bancário que a pessoa nem conhece, ela nem sabe o que é isso. Entrou e saiu dinheiro e a pessoa não sabe o que é. Então, isso tudo é muito ruim para o nosso negócio, né? Então, dinheiro que está entrando, o dinheiro que está saindo, que a gente não está nem percebendo, são assuntos que a gente, de repente, teria decisões diferentes, né? E a gente, na verdade, não está exercendo decisão nenhuma, a gente está deixando fluir, né? Depois, a análise do fluxo de caixa, então, ele permite traçar as estratégias, né, para o crescimento da empresa e também mitigar. Então, o tempo inteiro, eu tenho que estar olhando com esses dois olhares. Eu vou... se estou indo bem, está fluindo bem, está sobrando dinheiro, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou capitalizar mais? Como que eu vou ganhar mais dinheiro com isso? Como que vai render mais? Nem que seja pelo menos botar no investimento. E aí, se eu estou com problema de fluxo de caixa, então eu já tenho que ver como que eu vou começar, como que eu vou gastar menos com isso, né? Como que eu vou ter menos prejuízo com aquela situação temporária.